Boa tarde. Vamos começar nossa 14ª aula, onde trataremos do teorema de Taylor. Vamos a fazer a parte correspondiente às aproximações, como que estes polinômios de Taylor aparecem, qual é o critério que se utiliza para a definição destes polinômios de Taylor. Vamos enunciar o teorema e, o mais importante, é verificar qual é o erro que se comete quando se aproxima uma função pelo seu polinômio de Taylor. Este erro vai estar na dependência do grau do polinômio. Então, mientras o grau seja cada vez maior do polinômio, a aproximação do polinômio de Taylor vai ser cada vez melhor para a função. Vamos aplicar também o teorema de Taylor para desenvolver o critério das segundas derivadas. O que significa este critério? De que se eu tenho um ponto que anula a derivada e que a segunda derivada seja positiva, então meu ponto é de mínimo. Se a segunda derivada é negativa, então o ponto é de máximo. Então isso é extremamente útil para poder identificar os pontos de mínimo e de máximo local e para ter uma boa ideia do que é o gráfico da nossa função. Então, vamos a começar lembrando aquilo que foi desenvolvido na aula passada. Então, vimos o polinômio de Taylor, que era um polinômio originalmente da forma AMX a la M hasta baixo. Então, quais eram as condições que nós queríamos que este polinômio verificasse? Um polinômio qualquer, queríamos de que este polinômio em zero seja igual a função definida em zero, de que a derivada deste polinômio em zero seja igual à função original que nós tínhamos definida em zero, e assim sucessivamente para a segunda derivada, até chegar à enésima derivada, ou seja, as funções no ponto zero, a enésima derivada no ponto zero seja igual à enésima derivada da função. Então, vamos a calcular as derivadas do polinômio e aí observamos que, primeiro, zero, a derivada de ordem zero seria o próprio polinômio calculado em zero, me dá o termo independente, o termo constante, a zero. A zero, então, deve de ser igual a f de zero, é o primeiro coeficiente calculado. Derivamos, então, o polinômio de Taylor uma vez, e o termo independente, veja só, desta vez da derivada é a1. Portanto, quando calculamos a derivada do polinômio no termo zero, nos vai dar a1. Calculamos a segunda derivada, observe que o termo independente sai 2a1, e finalmente a iésima derivada do polinômio é i factorial vezes o coeficiente a sub i. Então, como havíamos visto, a derivada em zero deve de ser igual à derivada da função f de i, portanto, a 1 deve de ser a derivada de f em zero. A2, duas vezes A2 deve de ser igual à segunda derivada de f no ponto zero, e assim sucessivamente até chegar ao ponto, a iésima derivada, que nos dá i factorial vezes a sub i igual a iésima derivada de f no ponto zero. Então, aí, então, nós descobrimos estas propriedades para o polinômio de Taylor e encontramos que os coeficientes do polinômio acima, a sub i, onde i varia desde 0 até m, são dadas como a fração a iésima derivada da f em ponto zero partido por i factorial. E isto deve de ser válido para i desde 0 hasta m, lembrando que factorial de 0 por convenção é igual a 1. Portanto, o polinômio de Taylor pode ser escrito, dadas essas características, como sendo um polinômio, não, desta forma, a décima derivada em zero, partido por m factorial por x, por x, por x a m, e assim sucessivamente até chegar ao termo f de zero. Portanto, em forma resumida, podemos escrever o polinômio de Taylor como uma somatória desde i igual a 0 até m das iésimas derivadas da função f no ponto zero partido por i factorial vezes x elevado à potência i. Então, este daqui é o polinômio de Taylor. Isso foi o desenvolvido na aula passada e lembremos agora como é que vimos alguns exercícios. Por exemplo, se nós temos a nossa função exponencial, que está dada por essa curva preta,
não? A função exponencial de x. O polinômio de grau 2 vai ser uma parábola que vai ser justamente essa parábola em azul que se abre para cima. Observe que na vizinhança de zero, essa parábola ela é muito aproximada à função exponencial. Portanto, em um determinado intervalo, praticamente elas coincidem. Quando aumentamos o grau do polinômio, por exemplo, este de aqui, corresponde à mesma função exponencial de x, e o polinômio, desta vez de grau 3, vai ser 1 mais x ao quadrado, partido por 2, x ao cubo partido por 6. Esse vai ser o polinômio de grau 3 de Taylor, associado ao exponencial, e numa vizinhança de zero. Observe de que, neste caso, o intervalo onde as aproximações são cada vez assim melhores é maior do que na figura anterior. Na figura anterior, praticamente, a aproximação é boa entre menos 1 e 1. Aqui a aproximação é boa até um pouco além de menos 1 a 1. Então, cada vez que o grau do polinômio vai aumentando, então a aproximação melhora. Correto? Muito bem, então agora vamos a considerar uma nova função, a função f de x igual a 1 partido por 1 mais x ao quadrado. Então, este daqui é a inversa do polinômio 1 mais x ao quadrado, e vamos a calcular, vamos a aproximar ela usando os polinômios de Taylor de grau 2 e de grau 4. Então, aqui, por exemplo, uma vez calculados estes valores, observe que o gráfico em negro mais intenso corresponde ao gráfico da função f. E o polinômio de Taylor associado seria uma parábola que seria a parábola P sub 2, que está dada por 1 menos x ao quadrado. Então, se nós aumentamos o grau de este polinômio, a aproximação vai ser cada vez melhor. Em este caso, por exemplo, quando passamos para o polinômio de grau 4, aí obtemos que a função se aproxima bem melhor sobre um intervalo que é maior do que aquele que consideramos para o P2. Então, aí vemos como é que o polinômio de Taylor está aproximando a função nesse intervalo. Muito bem, então aqui o polinômio de Taylor é dado por 1 menos x ao quadrado mais x à la quarta, que se faz calculando as fórmulas do polinômio que nós desenvolvimos nos slides anteriores. Muito bem, então vamos agora a continuar com nossa aula desta oportunidade e vamos a falar um pouco mais sobre as derivadas de ordem superior. Estas derivadas de ordem superior servem para poder ver como que a concavidade da função aparece. Se ela aparece côncava para cima, côncava para baixo, também serve para poder entender o conceito de aceleração. Observemos que o conceito de aceleração não se restringe, não se limite apenas a questões da cinemática, da física, de partículas em movimento. Se aplica para muitos outros conceitos, todas elas funções que dependem de tempo. Por exemplo, preços, inflação, todas estas coisas dependem do tempo e, portanto, possuem uma velocidade e uma aceleração. Então, a aceleração aqui pode ser entendida no sentido mais amplo da coisa. Vamos a enunciar o teorema de Taylor, que estabelece qual é a relação entre a função e seu polinômio de Taylor. Qual é o erro que se comete ao aproximar a função pelo seu correspondente polinômio de Taylor. E este teorema de Taylor vai servir para poder fornecer os critérios de segunda derivada. Ou seja, eu tenho um ponto que anula minha derivada e quero saber se esse ponto é de máximo ou de mínimo. Então, aplicamos aqui os critérios de máximos e de mínimos para as segundas derivadas que vamos a desenvolver a partir do teorema de Taylor. Vamos a ver também o polinômio de Taylor como uma função para poder aproximar a função original dela. Ou seja, vamos a ver essa aproximação e queremos saber como podemos estimar o erro que se comete quando se aproxima a função por seu polinômio de Taylor. E claro, vamos a ver assim mais exercícios e aplicações sobre esta coisa.
Então, aqui, mais ou menos, o croquis que nós temos é isto. Derivadas de ordem superior, vamos a estudar a concavidade, a aceleração, que vale a pena insistir, não é apenas coisa de cinemática da partícula de física. O teorema de Taylor, que estabelece a relação entre o polinômio e a função, e também nos serve para poder chegar aos critérios da segunda derivada. Vamos a ver as aproximações, máximos e mínimos e concavidades que correspondem aos gráficos da função. Muito bem, o teorema de Taylor, então, fica mais ou menos anunciado desta forma. Vamos a desenvolver o polinômio de Taylor numa vizinhança de um número A. A pode ser positivo ou negativo, porque nos casos anteriores desenvolvimos o polinômio de Taylor apenas numa vizinhança de zero, mas isto pode ser feito para qualquer número. Portanto, aqui tomamos o polinômio como uma translação x menos a, correto? De tal maneira que se facilita tremendamente o cálculo dos coeficientes de este polinomio colocándolo de esa forma. Entonces verificamos que queremos de que este polinomio verifique que en el punto x igual a o polinomio sea igual a função calculada em A, e assim para todas suas derivadas, as derivadas até ordem m. Então, f de A tem que ser igual ao polinômio em A, a derivada de f deve de ser igual à derivada do polinômio em a segunda derivada deve ser igual também no ponto A, e assim sucessivamente até a enésima derivada da função no ponto A deve ser igual à enésima derivada do polinômio de Taylor no ponto A. Esse é o critério para poder construir o polinômio de Taylor. Assim, nós obtemos, usando o mesmo raciocínio que usamos para o caso de A igual a zero, de que os coeficientes desse polinômio A sub i vão a estar dados pela fração a iésima derivada da função f no ponto A partido por i fatorial desde i igual a zero até m. Lembrando de que, por convenção, fatorial de zero é igual a 1. Portanto, o polinômio de Taylor pode ser escrito como essa expressão em onde estamos trocando a sub i por as correspondentes derivadas iésimas de f no ponto A. Muito bem. Então, aqui, de forma compacta, resumimos o polinômio de Taylor em uma somatória de m termos desde i igual a 0 até m da iésima derivada de f calculada no ponto A partido por i fatorial multiplicado por x menos a elevado à potência i. Muito bem, o teorema de Taylor, então, estabelece o seguinte. Se eu tenho uma função f que está definida em um intervalo qualquer, toma valores reais, é claro que devemos de ter que nossa função seja m vezes diferenciável, senão não podemos fazer absolutamente nada. Então, para x e alfa que pertencem ao intervalo, vai existir um ponto C no intervalo aberto, de tal forma de que f de x se escreve como essa somatória, ou seja, f de x vai ser igual a seu polinômio de Taylor mais a enésima mais uma derivada em um certo ponto C. Nesse ponto C, partido por m mais 1 factorial multiplicado por x menos alfa elevado à potência menos m mais 1. O teorema anterior, o teorema de Taylor, nos diz que qualquer função f pode ser escrita como seu polinômio de Taylor, não centrado em um certo ponto alfa, e este polinômio de Taylor tem que ser acrescido por um fator de correção que depende deste ponto. Agora, esse ponto C nos diz o teorema de Taylor que existe, mas não diz quem é. Portanto, ela é desconhecida, e isso significa de que não serve para poder estimar o erro que se comete quando se aproxima a função por seu polinômio de Taylor. Então, o termo realmente, o termo este que deixa equilibrada a equação, corrige a diferença de f com seu polinômio de Taylor. Então, vamos a dar destaque aqui em azul, veja só, esse termo é o fator de correção, ou seja, é aquilo que nos dá a margem de erro que se comete quando se aproxima f por seu polinômio de Taylor. Muito bem, então
Dito de outra forma, a diferença entre f de x e seu polinômio de Taylor pode ser estimada desta forma. Vamos a tomar valor absoluto a la diferencia de f con su polinomio de Taylor y nos queda este factor de correção. Então, se nós consideramos de que as derivadas são todas limitadas por um número k, como nós não conhecemos c, então estimamos este valor por um certo número k, e aí obtemos que os outros termos ficaria x menos alfa elevado à potência m mais 1 dividido por m mais 1 factorial. Então, veja só, aqui, se x está próximo de alfa, essa diferença vai ser um número menor que 1. E m, à medida que vai crescendo, o denominador cresce. Então, quer dizer o quê? Quer dizer de que o polinômio de Taylor está cada vez mais próxima de sua função. Agora, lembremos, k é a cota superior das derivadas, ou seja, que maiora a derivada mésima mais 1 da função f em todo o intervalo AB. Não? Agora, se tomamos essa diferença x menos alfa menor do que delta, um número pequeno, o que nós vamos a ter? Vamos a ter que a diferença entre f e seu polinômio de Taylor vai estar dominada por essa expressão, como escrevimos acima, mas agora estimamos por delta elevado à potência m. Então, se delta é 1 medio, por exemplo, então esse número é bastante pequeno quando m é grande. Ou seja, isto significa, em outras palavras, que quando m cresce, o erro de aproximar a função por seu polinômio de Taylor é pequeno, sempre que o intervalo onde nós estamos trabalhando também seja pequeno. Muito bem, então, o importante deste teorema é que nos diz que toda função pode ser aproximada por seu polinômio de Taylor e que existe um ponto C que dá o erro de aproximar desta aproximação entre função e seu polinômio de Taylor. Então, vamos a fazer aqui uma breve demonstração do teorema de Taylor e vamos a fazer a demonstração para o caso de m igual a 1. Fazemos para m igual a 1 para entender bem as ideias que estão por trás da demonstração. Uma vez que entendemos como se demonstra para m igual a 1, já fica claro que é aquilo que devemos fazer para demonstrar no caso de m igual a 2, m igual a 3 e etc. Então, aqui vamos a fixar as ideias para o caso de m igual a 1 e deixo para vocês fazer o análise quando m vale 2, 3 e, enfim, se pode raciocinar assim de forma indutiva também. Para m igual a 1, veja só, vamos a definir o polinômio de Taylor. Observe de que o polinômio de Taylor estaria centrado, de acordo com nossa definição, no ponto S. E vamos a definir por Q1 de S exatamente a mesma função que no caso anterior. Por que estamos denotando com letras diferentes a mesma coisa que está como P1? Simplesmente para enfatizar que Q vamos a considerá-la uma função de S, enquanto que P vai ser uma função de X, simplesmente para não introduzir uma notação mais complexa. Ou seja, P1 e Q1 são a mesma coisa, só que a notação nos está dizendo de que P1 é uma função que depende de X, ou seja, seria uma função que é uma função polinomial em x, correto? Porque S estaria sendo constante. Enquanto que Q1 é uma função que depende de S, portanto, é essa função f de S que já não é um polinômio. Essa função é uma função que é uma função qualquer que nós tínhamos visto, e x, neste caso, está sendo considerado constante. Muito bem, aqui vamos a introduzir, assim como foi introduzida aquela função para o lema de Rowley, a função g. E esta função g, veja só, vai ser a diferença de f de x, não? De f de x, menos Q1 em S. E aí tomamos a diferença de essa fração. Essa fração seria f de x menos Q1 em alfa. Alfa é um número fixo, então nós estamos tomando alfa fixo, partido por x menos alfa elevado ao quadrado, vezes x menos s elevado ao quadrado. Então, essa é nossa função que está dependendo de s. Observe que essa função g de s é uma função que não é um polinômio. X está fixo aí, correto? Então, veja só, a primeira coisa que nós verificamos é que quando s é igual a x,
esa cosa nos da cero. Observe, cuando f es igual, s es igual a x, Q1 da definição seria igual a f de x. Correto? E então, f de x menos f de x dá zero, e a outra fração sale zero, porque s é igual a x, portanto, já anulou tudo. E g de alfa também vale zero. Por que g de alfa vale zero? Porque se x for igual a alfa, observe, nesta segunda fração, na última fração da identidade, da definição de g, se simplifica numerador e denominador quando s é igual a alfa, e aí nos quedam menos f de x mais Q1 de alfa, ¿no? O sea, entonces cuando s es igual a alfa, tudo isso se anula e estaria valendo zero. Então, nós temos aqui nossa função g que se anula em dois pontos, em x e em alfa. Então, pelo lema de Rolle, deve de existir um ponto entre x e alfa, não? De tal maneira que anula a derivada. Muito bem. Então, o que nós temos que fazer agora? Então, vamos a seguir aquilo que é indicado pelo lema de Rolle e vamos a derivar a função g. Vamos a derivar g com relação a s. Então, sua derivada vai ser menos a derivada de Q1 com relação a s. E observe, aqui quedaria, a única coisa seria a derivada de x menos s elevado ao quadrado, porque as outras termos são constantes. F de x, Q1 de alfa são constantes com relação a s. Então, com relação a s, somente temos x menos s elevado ao quadrado, cuja derivada é 2 vezes x menos s, e observe que aparece um sinal menos por causa da regra da cadeia, por esse motivo é que troca o sinal. E, bom, calculando a derivada de Q1, observando a definição de Q1 lá em cima, obtemos de que isto vai ser igual a menos f' menos f segunda, não? Aplicamos a derivada de um produto, porque pela definição de que temos um produto aí, f' por x menos s, e aí saem essas derivadas que estão aí, sumadas com a termo que já havíamos calculado anteriormente. Muito bem, então, observe de que aqui menos f' com f' se cancela, e además, no ponto C del intervalo x menos de x até alfa, g' vale zero. Então, se substituímos na parte de acima, observe como f' se cancela com signo cambiado, então vamos a substituir S por C, e assim obtemos que a segunda derivada de f no ponto C vezes x menos c, não? Deve ser igual a 2 vezes essa fração multiplicada por x menos c. Observemos que aqui podemos simplificar este binômio x menos c, e daí obtemos que a segunda derivada em c deve de ser igual a esse quociente. Quociente cuyo numerador é f de x menos Q1 de alfa, partido por x menos alfa elevado ao quadrado. Muito bem, finalmente, sabemos que g de alfa é igual a zero, então vamos a substituir alfa, S igual a alfa, na definição de g. Então, aqui me sai zero deve de ser igual a g de alfa, e por definição, substituindo S por alfa na definição de g, me dá exatamente esse valor que nós temos aí, e que vai ser igual a zero. Então, isso daqui se repete e vai sair essa expressão, porque lembremos de que a fração f de x menos Q1 de alfa partido por x menos alfa elevado ao quadrado é igual a segunda derivada de f no ponto C partido por 2. Então, temos feito essa substituição nas frações que estão nessa identidade, correto? Portanto, usando a definição de Q1, lembrando a definição de Q1, que seria o polinômio de Taylor de grau 1, obtemos imediatamente que da última equação, que está igual a zero, passamos os f para o segundo membro e obtemos que f de x vai ser igual a f de alfa mais f' de alfa x menos alfa mais f segunda
em C partido por 2x menos alfa, que é exatamente o que enuncia o teorema de Taylor no caso de m igual a 1. Ou seja, a diferença da função com o polinômio de Taylor de grau 1 está dada por a segunda derivada aplicada em um ponto C dentro do intervalo x alfa, partido por 2 vezes x menos alfa al cuadrado. Ese último resto llamado resto de Lagrange. Muito bem, vamos a fazer uma observação aqui, como é que se demonstra isto para o caso de m igual a 2, para m igual a 3, para etc. Então, observe, para m igual a 2, o que se faz é o seguinte, definimos essa função g, que nós usamos para o teorema de Rowley, como sendo f de x menos q2. Na anterior era q1. Aqui colocamos q2s menos essa fração, que seria f de x menos q2, não? Na anterior era q1 de alfa, partido por x menos alfa elevado ao cubo, vezes x menos s elevado ao cubo. Então, essa daí é a única diferença, ou seja, você vai trocar o q1 por o q2. E, em lugar de considerar potências quadráticas no último regime, você coloca potência cúbica. Onde Q2, pues, não, é exatamente esta função que seria o polinômio de Taylor em x centrado no ponto S, não, de ordem 2. E aí você repete o mesmo procedimento, ou seja, verifica que quando S é igual a x, o y me dá 0. Quando S é igual a alfa, y de alfa também vale 0. Então, pelo teorema de Rowley, existe um ponto que se anula. Calculamos a derivada, substituímos e nos dá o resultado desejado. Muito bem, aqui agora vamos a fazer um exercício para ver como é que aplicamos este resultado do teorema de Taylor. O exercício diz o seguinte: estime o erro de aproximar o exponencial f de x igual a exponencial de x pelo polinômio de Taylor de grau 4 no intervalo menos 1, 1. Muito bem, então o que nós temos que fazer primeiro é calcular o polinômio de Taylor associado a x igual a 0, por exemplo. Então, para isso, vamos a calcular, seria a somatória desde i0, desde i igual a 0 até 4, das iésimas derivadas da função f, que no caso é o exponencial, calculado em 0, partido por i factorial, vezes x sub i. E observe que a derivada, todas as derivadas da f é igual ao próprio exponencial. Então, a primeira derivada é exponencial, segunda derivada é exponencial, terceira derivada é exponencial, e calculadas em 0 sempre me dão 1. Portanto, o polinômio de Taylor de grau 4, neste caso, seria 1 mais x ao quadrado partido em 2, mais x ao cubo dividido por 6, x a la quarta dividido por 24, que é factorial de 4. Muito bem, o teorema de Taylor afirma que existe um ponto C dentro do intervalo menos 1, 1, de tal maneira de que o exponencial é igual ao polinômio de grau 4 acrescentado de um fator de correção, que é a quinta derivada calculada em um ponto C, dividido por 5 factorial vezes x elevado à potência 5. Agora lembremos o que acabamos de falar, de que derivadas de iotésima do exponencial é o próprio exponencial. Então, aqui o que vamos fazer é estimar esta expressão, a quinta derivada no ponto C. Então, veja só, aqui nós temos nosso polinômio de grau 4 acrescentado em o termo de correção, que seria o exponencial em C, mais partido por 5 factorial vezes x elevado a la quinta. Muito bem, e aqui o resultado é esta função, este exponencial. O gráfico em negrito que está aí corresponde ao exponencial, e o polinômio seria essa função que está em azul aí, não? Muito bem. Então, para calcular o erro que se comete ao aproximar o exponencial pelo polinômio de Taylor de grau 4, temos que fazer uma estimação. Ou seja, estamos no intervalo menos 1 a 1.
O exponencial é uma função crescente, portanto, o exponencial desse número c, que nós não conhecemos, pode ser maiorado por el exponencial de 1, ou seja, é 2,719, ou seja, é um número irracional, mas que é menor que 3, estrictamente menor que 3. Portanto, veja só a diferença de f com seu polinômio de Taylor, de acuerdo ao resto de Lagrange, vai ser 3 dividido por, o sea que sería el exponencial de c, dividido por factorial de 5, que é 120 vezes x elevado à quinta potência. E como x também está variando entre menos 1 e 1, então isto vai ser menor que 1, portanto, esse produto sai menor que 3 partido por 120, que nos dá 25 milésimos. Então, esse é o erro que se comete quando se aproxima o polinômio de Taylor de grau 4 ao exponencial no intervalo menos 1 até 1. Agora, se nós reduzimos o intervalo, em lugar de trabalhar com o intervalo de menos 1 a 1, trabalhamos com o intervalo de menos 1 meio a 1 meio, a aproximação melhora. De fato, pelo teorema de Taylor, vai existir, então, um ponto C que está dentro desse intervalo, que não é conhecido, mas agora, veja só, este número exponencial de C pode ser estimado já não por 1, sino seria 1 meio, e, portanto, é menor, fazendo os cálculos, a raiz de 3 é menor que 1,65, portanto, daí obtemos de que f de x pode ser escrito como polinômio de grado 4 mais esse fator, esse resto de Lagrange, onde c está estimada por essa expressão. Então, essa diferença me vai dar 1,65 partido por factorial de 5, que é 120, e maioramos x no intervalo desde menos 1 a 1, me sai menos 1 meio a 1 meio, me sale menor que 1 meio, elevado à potência 5. Então, observe que aqui, fazendo todas as operações dessa última desigualdade, obtemos de que a diferença entre f de x e o polinômio de grau 4 de Taylor é de 43 desmilésimos. Ou seja, este polinômio de grau Taylor no intervalo menos 1 meio a 1 meio aproxima a função com 3 dígitos exatos. Correto? Muito bem, vamos a ver outro problema. Aqui o polinômio de Taylor aproxima a função f de x igual ao logaritmo de 1 mais x no intervalo que o polinômio de Taylor aproxima ao logaritmo no intervalo 0 a 1 meio com um erro inferior a 1 milésimo. Ou seja, aqui o problema é encontrar o grau do polinômio de Taylor que me aproxima ao logaritmo com um erro inferior a 1 milésimo. Então, aqui o problema é calcular o grau do polinômio de Taylor. E o polinômio de Taylor estabelece, não, de que f menos o polinômio de Taylor vai ser igual à correção, ou seja, que seria essa última expressão, que é aquela que dá, que é o resto de Lagrange. E observe que nós queremos de que essa última expressão que está aí seja menor que 1 milésimo. Então, para poder estimar isto, temos que calcular a derivada do logaritmo, a derivada de ordem m mais 1 do logaritmo e poderla estimar. Então, calculamos a derivada enésima e de ordem m, e então aqui procedemos por indução. A função é originalmente logaritmo de 1 mais x. A primeira derivada seria 1 partido por x. E observe que a segunda derivada agora, usando o quociente da derivada, vai ser menos 1 mais x elevado ao quadrado. Se calculamos a terceira derivada, então temos que derivar, e aí aparece 1 mais x elevado a la menos 3, não? 2 vezes 1 mais x elevado à potência menos 3, que seria a terceira derivada. Correto. Então, aí temos que calcular a derivada enésima, continuamos com este processo, e aqui encontramos a quarta derivada. Observe de que aqui, à medida que vamos derivando mais, o coeficiente que aparece é o factorial dela, porque vai 1 vezes 2 vezes 3, porque
os expoentes vão aumentando de 1 a 1. E o sinal vai mudando. Ou seja, para derivadas de ordem par, o sinal passa a ser negativo. Para derivadas de ordem ímpar, o sinal é positivo. Muito bem, então, a iésima mais uma derivada da função f de x vai estar dada por m factorial menos 1 elevado à potência menos 1 elevado à potência m mais 1 vezes x mais 1 elevado à potência menos 1 menos m. Então, essa seria a iésima derivada. Portanto, para este número, si x está variando entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1, entonces lembremos que como está elevado a una potencia negativa, esa fracción va a ser menor o igual a 1. Por tanto, a derivada mésima es menor que m factorial. Muito bem, então aí tomamos a diferença, né? E estimamos então a enésima mais uma derivada da função f no ponto C. Então ela vai ser, de acordo com aquilo que foi desenvolvido acima, menor ou igual que o factorial de m partido por m mais 1 factorial vezes 1 meio elevado à potência m mais 1. Por que 1 meio? Porque estamos evaluando x no intervalo 0 até 1 meio, ou seja, x é menor ou igual a 1 médio. Agora, nós queremos que esta última coisa seja menor ou igual que 1 milésimo. Então, vamos a fazer os cálculos aqui. Factorial de m dividido por factorial de m mais 1 me dá 1 partido por m mais 1 dividido ou multiplicado por 2 elevado à potência m mais 1. Muito bem, analisando então a nossas expressões. Nós não temos como utilizar uma equação, portanto, temos que ir testando os valores. Por exemplo, quando m é igual a 5, se m é igual a 5, a última desigualdade, o último termo aí seria 2 a la quinta dividido por x mais 1 me dá 0,052 desmilésimos. Se ponemos a la sexta, me dá 22 desmilésimos. E, finalmente, a sétima potência nos sai 9 desmilésimos. Portanto, essa de aí é aquela que verifica de onde obtemos que o polinômio de grau 7 aproxima o erro inferior, com um erro inferior a 1 milésimo. Vamos ver, então, um outro exercício, calcular aqui o polinômio de Taylor de grau m da função f de x numa vizinhança de 0. Ou seja, aqui simplesmente nos pide calcular o polinômio de grau m da função exponencial. Muito bem, então aqui o polinômio de Taylor é dado por essa expressão, ou seja, essa somatória desde i igual a 1 até m, das iésimas derivadas da função f no ponto 0 partido por i factorial, vezes x elevado à potência i. Então, calculando a derivada jésima da f, verificamos que todas as derivadas são iguais à exponencial e, portanto, aí a jésima derivada em 0 vai ser igual a 1. Portanto, o polinômio vai estar dado simplesmente por essa expressão 1 mais x ao quadrado dividido por 2 factorial, x ao cubo partido por 3 factorial e assim sucessivamente até o enésimo termo, x a la m partido por m factorial. Então, já você vê como que o exponencial tem uma forma bastante simples de expressar seu polinômio de Taylor. O sea, é simplesmente 1 e aí a potência partido por o factorial da potência. Então, bem, vamos a ver um outro exercício para calcular o polinômio de Taylor de grau m, desta vez do logaritmo de 1 mais x numa vizinhança de 0. Então, aqui, novamente, o problema todo consiste em calcular as derivadas de ordem j da função f. Neste caso, já não é tão simples como o caso do exponencial, porque as derivadas vão mudando, mas essa mudança nós já vimos que pode ser calculada de uma forma relativamente simples. Então, o polinômio de Taylor está dado por essa expressão, temos que calcular a derivada jésima e aí procedemos por indução.
derivada desta expressão sai 1 partido por 1 mais x. A segunda derivada sai menos 1 mais x ao quadrado, ou seja, sai por quê? Porque temos o expoente negativo. Derivadas de ordem par, lembre-se, sempre saem coeficientes negativos. A terceira derivada sai 2 mais vezes 1 mais x elevado a menos 3. E assim, indutivamente, obtemos j menos 1 fatorial multiplicado por menos 1 elevado a la j mais 1 vezes 1 mais x elevado a la potência menos j. De onde encontramos de que f de 0 tem que ser igual a 0, a derivada em 0 vale 1, a segunda derivada em 0 estaria valendo também 1, a terceira derivada já vale 2, não? E assim sucessivamente. Muito bem, então o polinômio de Taylor correspondente, que seria esse que está aí, estaria dado. Por exemplo, no caso de 3, seria x menos x ao quadrado mais 1/3 de x ao cubo. No caso que o polinômio fosse de quarto grau, diminui em menos 1/4 de x elevado à potência quarta. Se sai o polinômio de grau 5, então os sinais, observem que os sinais vão a ir oscilando, alternando-se de 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, e as potências vão a ir aumentando. Por exemplo, x elevado a la quinta partido por 5 seria menos x elevado a la sexta partido por 6 mais x elevado a la sétima partido por sétimo. O sea, indutivamente, o que nós vamos ter? Vamos a ter um polinômio que é basicamente dessa forma que nós temos aí. Muito bem, então esse seria o polinômio de Taylor associado ao logaritmo de 1 mais x. Muito bem, vamos ver agora como é que deduzimos a partir de aqui o teorema, o critério das segundas derivadas. Então, veja só, no critério das segundas derivadas, vamos a utilizar a informação da concavidade. A função é côncava para cima, côncava para baixo. Então, a segunda derivada deve ser uma coisa que nos descreve o comportamento da função. Muito bem, então, o ponto onde se anula deve de ser obrigatoriamente o mínimo local. Porque se a função, a segunda derivada da função é positiva, então ela se comporta como uma parábola que cresce para cima. E, portanto, se a segunda derivada é positiva, o único ponto que aparece aí deve de anular, ou seja, o único ponto que anula a derivada deve de ser um ponto de mínimo local, correcto? Y además, a fórmula de Taylor afirma de que existe un punto C que está dentro de ese intervalinho aí, de tal maneira de que a função é aproximada por su polinomio de grau de ordem 1, acrescentado do resto de Lagrange, dada por essa coisa quadrática. Então, se A anula a derivada, então a derivada em A vale 0, e, portanto, a expressão anterior se escreve o seguinte, lembremos de que a segunda derivada está sendo considerada positiva, então a função se pode escrever dessa forma, e que isso implica de que f de x é maior ou igual do que f de alfa para qualquer elemento x que esteja no intervalo a menos delta a mais delta. Análogamente, se a segunda derivada é negativa, então uma função com segunda derivada negativa é da forma de uma parábola que se abre para baixo. Então, esta é basicamente o fato que nos diz que a segunda derivada é negativa. Portanto, se a parábola se abre para baixo, o ponto que anula a derivada deve de ser um ponto de máximo local. Então, se a segunda derivada é negativa, o ponto que anula a derivada deve de ser um ponto de máximo local. E a fórmula de Taylor nos afirma de que existe um ponto C, de tal maneira de que a função é igual ao polinômio de Taylor de grau 1, mais o resto de Lagrange, mais aquele fator de correção.
Então, novamente, se a derivada se anula e a segunda derivada é negativa, então se verifica de que esta expressão verifica de que f de x deve ser menor ou igual de que f de alfa para todo x dentro do intervalo. O sea, que quer dizer que alfa é um ponto de máximo local. Então, em resumo aqui, nós temos o seguinte: se a segunda derivada é positiva dentro do intervalo, o ponto é de mínimo local. Ou seja, o ponto que anula a derivada seria o ponto de mínimo local. E se a segunda derivada é negativa, o ponto deve de ser de máximo local. Esta conclusão é conhecida como critério das segundas derivadas. E o podemos enunciar desta forma. Seja f de x, uma função que está definida no intervalo AB com valores reais, duas vezes diferenciável no intervalo. Então, se alfa é um ponto que está no intervalo AB e anula a derivada, vamos a verificar o seguinte: se a segunda derivada em alfa da função é positiva, alfa é um ponto de mínimo local. Se a segunda derivada de alfa é negativa, alfa é um ponto, então, de máximo local. Isso é o que nós tínhamos visto no caso anterior. Muito bem, vamos ver algum exemplo onde vamos aplicar este critério das segundas derivadas. Diz assim: encontre os pontos de máximo e de mínimo local dessa função cúbica. Ou seja, aqui é uma tarefa de calcular os pontos que anulam a derivada e verificar se a segunda derivada nesses pontos é positiva ou negativa para saber se o ponto é de mínimo ou de máximo. Muito bem, os pontos de extremo local anulam a derivada. Portanto, se derivamos e igualamos a zero, encontramos esta expressão. Então, agora, 3 vezes x ao quadrado menos 4x mais 3 deve de ser zero. Aí usamos nossa fórmula, não? B ao quadrado mais menos raiz quadrada de 4 ao quadrado menos 4 vezes 3 me dá x igual a 1 no primeiro, o sea, 16. 16 menos 12 me dá 4, raiz de 4 vale 2. 4 menos 2 sai igual a 2, dividido por 2 sale 1. Então, sale um valor x igual a 1, e o outro, substituindo o sinal positivo, me sai 3. Agora, temos esses dois pontos que anulam a derivada. Para verificar se são pontos de extremo, consideramos as segundas derivadas. Então, aqui derivamos por segunda vez e me sai 6x menos 12. Aí calculamos em x igual a 1. Em x igual a 1, a segunda derivada é igual a menos 6. Correto? Que sale um número negativo. E, portanto, o ponto é de máximo local. Aqui tomamos x igual a 3, a segunda derivada calculada no ponto 3 sale igual a 6, né? E positivo, e portanto o ponto é de mínimo local. Então já você vê como que utilizar a segunda derivada, o critério da segunda derivada, nos facilita tremendamente o trabalho. Ou seja, encontramos o valor da segunda derivada e evaluamos no ponto que anula a primeira derivada. Se a segunda derivada é positiva, o ponto é de mínimo. Se a segunda derivada é negativa, o ponto é de máximo. Então, vamos ver agora o outro exercício. Encontrar os pontos de máximo e mínimo local da função f de x, definida como logaritmo de x mais x ao quadrado menos 3x mais 5. Então, os pontos de extremo local anulam as derivadas. Então, o que nós temos que fazer? Derivamos e igualamos a zero. Então, derivando, me sai essa expressão, 1 partido por x mais 2x menos 3. Muito bem, então, multiplicamos todo por x e obtemos uma equação de segundo grau. 1 mais 2x ao quadrado menos 3x. E este valor obtemos
usando a fórmula del segundo grado, esta coisa, 3 mais menos raiz quadrada de 3, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 partido por 4. Y de aquí obtenemos que una das raíces vale x igual a 1 y a otra vale x igual a 1 medio. Entonces, para verificar si son pontos extremos, consideramos la segunda derivada. Entonces, ¿qué nos hacemos? Derivamos una vez más a derivada de f y así obtenemos que a derivada segunda va a ser menos 1 partido por x al cuadrado más 2. Muito bem. Então, de aqui, se calculamos no ponto x igual a 1, a segunda derivada em 1 está valendo 1, que é positivo. Portanto, o ponto é de mínimo local. Calculamos x igual a 1 medio, a segunda derivada calculada em 1 medio é igual a menos 2, que é negativo, e, portanto, o ponto é de máximo local. Muito bem, chegamos à nossa parte final, resumos e conclusões desta aula. A primeira coisa que vimos foi o teorema de Taylor. O teorema de Taylor é fundamental para poder aproximar uma função por seu polinômio. Ou seja, lembremos de que o polinômio é uma das poucas funções que pode ser calculadas utilizando as operações aritméticas. As outras funções, por exemplo, exponencial, logaritmos, funções trigonométricas, não é possível calcular elas usando as funções, as operações elementares. Por esse motivo, a aproximação através de um polinômio de Taylor é de fundamental importância. Também vimos as aproximações e o erro, como estimamos o erro que se comete ao aproximar uma função com seu correspondiente polinômio de Taylor, e vimos como este erro vai diminuindo na medida em que o polinômio de Taylor aumenta de grau. Finalmente, vimos também os conceitos das segundas derivadas. Graças ao teorema de Taylor, é possível obter o critério de segundas derivadas para poder identificar se um ponto que anula a derivada é um ponto de mínimo local ou de máximo local. Um ponto será de mínimo local se a segunda derivada for positiva. Será de máximo local se a segunda derivada for negativa. Então, este é o critério que desenvolve os polinômios de Taylor. Na nossa próxima aula, vamos a ver alguns exercícios mais associados a estes problemas de polinômio de Taylor. Um critério quando, por exemplo, a segunda derivada sai zero, não? Então, o que podemos afirmar? Aí, então, consideramos derivadas superiores de ordem par para poder identificar se o ponto é de máximo ou de mínimo local. E também o critério de segundas derivadas para poder identificar quando un polinomio tiene un punto de inflexión, o cuando una función posee un punto de inflexión y cuando ese punto de inflexión es parte do gráfico de sua função. Como é que ele se verifica? Através do critério de derivadas de ordem superior. Neste caso, temos que analisar as derivadas de ordem ímpar, ou seja, a terceira derivada, a quinta derivada, a sétima derivada. O sinal destas derivadas ímpares vão a definir como é a evolução da concavidade, se passa de côncava para baixo, de côncava para cima ou vice-versa.